foi destacado pelo professor Ronaldo, pelo professor Tiago também, há uma ideia, né, de uma mudança cultural. Quando fala em arbitragem, quando se fala em meios adequados de solução de conflitos, se pensa numa mudança cultural. E isso, posso dizer a vocês que não é fácil. Mudar uma cultura não é fácil. E eu, né, até conto para os meus alunos no primeiro ano que eu fui conciliador no juizado. Muito jovem, eu terminei a faculdade muito jovem, comecei muito jovem, com 17 anos. E naquela época o curso era de 4 anos, então terminei a faculdade com 21. E naquela época era bem mais simples ser conciliador. Bastava, né, uma simples manifestação de vontade, você dava seu nome no cartório, você já era conciliador. Então era assim, uma coisa assim, bem fácil. O único requisito que às vezes aqui em Bauru se colocava é você acompanhar um conciliador mais experiente, 4, 5 audiências, que já era bastante para você, né, ter experiência. E a gente sabe que isso... Né, e eu comecei a trabalhar. E quantas pessoas não entravam na sala de audiência e diziam: nossa, o senhor é muito jovem para ser juiz. E eu dizia: de fato. Não é? De fato, eu não era juiz. Não é? E se falasse que não era juiz, que era só um advogado, com certeza não haveria acordo. Então eu ficava quieto, não é? Boa noite, excelência. Boa noite. Não é? O senhor é muito jovem para ser juiz. De fato, o cara devia pensar: puxa, então esse menino, né, é um gênio, porque um juiz, né, com 21 anos é gênio. Agora, o que é um advogado com 20 e poucos anos? Estava comentando até com alguns colegas a dificuldade que nós temos, muitas vezes, na advocacia, né, no início. A gente ainda não tem cabelo branco, quem quiser pode passar uma tinta, né, para dar uma enganada nos clientes. Não é? Porque, às vezes, o próprio cliente vai dizer: você eu quero um advogado mais experiente para fazer audiência. E a gente passa por essas situações. Então, não é fácil. Muito se evoluiu. Não é? Hoje a gente sabe que a arbitragem ela ganhou uma dinâmica muito forte a partir da própria lei, no ano de 96, eu já era professor aqui em 96, aí foi um boom de palestras, de eventos, e depois, por alguns outros motivos, isso acabou diminuindo, e agora, né, houve uma reforma, o professor Ronaldo destacou, o professor Tiago, na legislação. Então a ideia é realmente promover, e destacar, há uma cobrança por parte do MEC, que nas universidades, né, os alunos tenham uma disciplina própria de meios adequados, isso está sendo realizado. Então, nós temos hoje uma mudança, né, necessária mudança aqui na universidade. Então, esse workshop vem, né, para provocar isso. Né, a ideia minha é provocar isso. Esse ano tivemos trabalhos de iniciação, né, científica, de arbitragem, nossa aluna Thaís apresentou trabalho. O Fábio, que foi meu aluno, também foi arbitragem, não foi, Fábio? Foi, me recordo também. Então, assim, é uma área ampla, vasta, dá para ser muito bem explorada, né, também no campo dos trabalhos científicos. Por exemplo, hoje foi falado um tema aqui que precisa ser mais trabalhado, a questão da intervenção de terceiros na arbitragem, questões de litisconsórcio. Então, assim, são temas que precisam, né, e dão boas teses, boas monografias, bons trabalhos. Então, hoje eu vou colocar como um marco aqui, para a gente realizar novos eventos, né, com parceria com a CAMES, que seja desenvolvido pelos professores um incentivo maior, né, na pesquisa, nos trabalhos científicos, nessa área também. Antes de começar a falar o meu tema, só um recado, a professora Daniela, ela precisou se ausentar, pediu licença, mas ela pediu para dar um recado para vocês que ela vai computar 5 horas lá no grupo 1, de horas atividades para os alunos presentes. Ela falou que vai computar aí o número, né, de 5 horas como hora atividade para vocês aí, para os alunos, tá bem? Bom, o meu tema é ação anulatória da sentença arbitral. Quem faz um estudo sobre essa matéria, queria dizer que eu não sou um grande especialista de arbitragem ainda, estou estudando também, mas quem faz um estudo sobre a ação anulatória da sentença arbitral, costuma traçar um paralelo com a ação rescisória, certo? A arbitragem, como foi destacado, é também uma atividade jurisdicional, mas jurisdicional não pública, privada. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir sobre isso e decidiu que era uma atividade jurisdicional.
Então, a sentença arbitral, como o professor Tiago destacou, ela vale como título executivo judicial. Judicial. Obrigado. Ela tem, não é, os atributos e as características de uma sentença arbitral. Sentença judicial. Da mesma forma, na questão da arbitragem, se discute sobre a formação ou não de uma coisa julgada arbitral. Haveria aí uma coisa julgada arbitral, essa sentença arbitral, ela se torna imutável, indiscutível. Em que medida que se dá essa indiscutibilidade ou essa imutabilidade? Então, nós vamos verificar que há, sim, uma coisa julgada arbitral. Por quê? Primeiro, no Brasil, diferentemente de outros países, a sentença arbitral, antigamente chamado de laudo arbitral, independe de homologação judicial. Então, isso já reforça, né, essa natureza jurisdicional. Então, nós temos a sentença arbitral, o professor Tiago destacou, como o ato final do procedimento arbitral, aonde, então, haverá uma solução para aquele conflito. E a ideia é que essa sentença arbitral adquira também um grau de estabilidade, um grau de mutabilidade, que é a coisa julgada arbitral. Então, nós temos, no primeiro momento, a formação de uma coisa julgada arbitral. Mas vejam bem, a arbitragem, ela tem, com o Poder Judiciário, um elo de ligação. Então, há atos, né, isso na expressão do professor Dinamarco, existem atos de censura por parte do Poder Judiciário e atos de cooperação. Atos de cooperação, como exemplo, a carta arbitral, né, nos cumprimentos de tutelas de urgência, medidas de urgência, a questão da própria execução das sentenças arbitrais, que dependem do Poder Judiciário, né, isso é uma escolha política, legislativa, tá certo? Como que eu vou conferir ao Tribunal Arbitral atos de invasão patrimonial? Né, vou autorizar? Não, vamos, né, deixar isso a cargo do Poder Judiciário. Então, a execução faz o Judiciário. E há atos de censura. Então, o legislador, na lei de arbitragem, prevê essa chamada ação anulatória da sentença arbitral. Muito parecida com a ação rescisória. Né? Por isso que quem estuda acaba fazendo traça as semelhanças e traça as diferenças, tá certo? Então, nós temos algumas semelhanças. As semelhanças com relação à ação rescisória. As causas rescisórias, né? A causa de pedir, a causa petente. Então, nós vamos encontrar algumas situações de semelhança aí nos motivos. Quais são os motivos que ensejam a ação anulatória de sentença arbitral? Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura aqui. Eu não fiz a apresentação no PowerPoint, mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura só de 2 artigos, tá, para não cansar muito vocês, que são os artigos 32 e 33 da Lei de Arbitragem. É no artigo 32 da Lei de Arbitragem que nós vamos encontrar a previsão da ação anulatória. E o caput diz o seguinte: é nula a sentença arbitral se... Tá? Então, aí nós vamos ter as hipóteses de ação anulatória. Primeiro, for nula a convenção de arbitragem. Inclusive, essa redação ela está de acordo com a Lei 13.129, 2015, porque na lei, na edição de 96, havia uma impropriedade ali da redação. Né, falava a nulidade do compromisso apenas, e agora ela vem e traz o gênero, que é a convenção de arbitragem. Então, se houver uma nulidade na convenção de arbitragem, nós temos a possibilidade de uma ação anulatória em decorrência dessa nulidade. Depois nós temos, no inciso 2, a possibilidade também da ação anulatória quando a sentença emanou de quem não podia ser árbitro. Então, alguém que exerceu a função ali sem poder ser árbitro. Né? Nós temos a possibilidade da ação anulatória se ela foi proferida para uma pessoa que tinha um impedimento, uma suspeição, eventualmente não tinha, ou capacidade, né? A gente também aborda a questão da capacidade, ou a lei brasileira, diferentemente de outros países, ela é um pouco mais generosa na questão de quem pode ser árbitro. Acho que Espanha, Portugal, me parece, Ronaldo até pode me corrigir se for o caso, me parece que são um pouco mais rigorosos, exigindo uma formação jurídica para quem, né, vai exercer a função de árbitro. O Brasil não, fez uma escolha de qualquer pessoa capaz, né, e aí é uma outra questão também, né, que sabe a ler e escrever, pelo menos, né, tem ali as condições para exercer a função de árbitro. Depois, não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei,
que são os requisitos que estabelecem a estrutura da sentença arbitral. Então, a sentença arbitral, tal qual, por isso as semelhanças e, em alguns momentos, as diferenças, né? Mas aqui é um momento de semelhança. A sentença arbitral deve ter um relatório, não é? Onde o árbitro fará um resumo do ocorrido durante o procedimento arbitral. Deverá trazer também a motivação, a fundamentação, que hoje, não é, se discute muito, é muito importante, no sentido de se verificar, tanto no âmbito judicial como no arbitral, se foi devidamente fundamentada, se foi devidamente motivada, se não constitui, eventualmente, uma decisão arbitrária. Então, a fundamentação ganha uma relevância muito importante. E a parte dispositiva, né, onde haverá a conclusão daquele litígio. Depois, também, se foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, isso equivale ao nosso, né, comparando ao processo civil. Inclusive, até fiquei um pouco preocupado com o processo civil, né, depois da fala do professor Tiago. Acho que vai acabar um semestre, né, de processo civil, que é o tema de recursos. Né? Se a gente emplacar a arbitragem, a gente elimina um módulo de processo civil lá, de recursos. Né? Mas, voltando aqui, né, desculpem a brincadeira, mas voltando aqui. Foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Então, se nós compararmos ao sistema processual brasileiro, é aquela ideia daqueles vícios inerentes à sentença, a sentença ultra petita, a sentença extra petita, a sentença citra ou infra petita. Nós vamos encontrar aqui também na arbitragem a possibilidade, eventualmente, de uma sentença arbitral extrapolar ou ultrapassar os limites que foram fixados pelas partes nessa arbitragem. Então, também dará ensejo, eventualmente, a uma ação anulatória. Não decidir todo o litígio submetido à arbitragem, seria o vício da citra ou infra petita, no inciso 5. Depois nós temos, no inciso 6, comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, que são também situações elencadas de crimes, atos ilícitos. Isso também vale, né, uma comparação muito próxima do artigo 966, lá do CPC, quando fala da ação rescisória. Inclusive, quem faz o estudo diz o seguinte, não precisa esperar o processo crime. Não precisa esperar uma decisão no processo criminal contra o árbitro, contra o juiz, para iniciar a rescisória ou para iniciar a ação anulatória, porque senão você perde o prazo. Né? Quanto tempo leva um processo crime? Bastante tempo. Né? Depois, proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei, o professor Tiago colocou, de rara incidência, porque o árbitro, não é, estará ali fiel ao prazo estipulado, procurando atender. E depois, a última hipótese de ação anulatória é se forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º, que foi objeto de um dos slides do professor Ronaldo, que é aqui a questão do justo processo. Né? Na Europa, hoje se fala muito em justo processo, estão abandonando até a expressão inglesa, né, do devido processo legal. Hoje estão dando preferência à palavra justo processo, ou processo eco, aí vai, né? Mas é a ideia da garantia do contraditório, ampla defesa, tá certo? Então, há necessidade da observância desses princípios para que a sentença arbitral seja rígida, ou seja, que ela não apresenta nulidades, não apresenta artifícios, tá certo? Então, são essas hipóteses que nós temos para arguir, eventualmente, numa ação anulatória. Onde eu proponho essa ação anulatória? Nós vamos verificar que essa ação anulatória, ela será proposta perante o Poder Judiciário. Então, é um momento em que o Judiciário interage com o Tribunal Arbitral, no sentido, né, desse controle, eventual controle, ou censura, como diz o professor Dinamarco, para verificar a ocorrência ou não desses vícios. Aonde que ela é proposta? Aí nós começamos a encontrar assim, já algumas diferenças em relação à ação rescisória. A ação anulatória, diferentemente da ação rescisória, ela é proposta perante o primeiro grau, a primeira instância, né, de jurisdição. Ela não tem a competência originária dos tribunais, como tem a ação rescisória. Certo? Para que alguma demanda tenha competência originária por parte dos tribunais, haveria necessidade de uma previsão constitucional, como diz também o professor Dinamarco. E não tem. Então, essa ação anulatória de sentença arbitral vai ser proposta e ajuizada
perante o juízo de primeiro grau de primeira instância. Inclusive, hoje estava verificando fiz uma pesquisa rápida, até imprimi o acórdão, vou levar, vou trazer e acabei esquecendo. Né? Hoje o dia foi muito corrido, eu acabei esquecendo. Mas, né, mas era um acórdão no TJ de São Paulo, um agravo, uma situação de um agravo de instrumento, de uma decisão interlocutória em que o juiz, né, nessa ação anulatória, que ocorria na comarca de São Paulo, havia negado ali um pedido de antecipação de tutela ao autor da ação anulatória, porque ele queria obstar o cumprimento da sentença. Isso é muito comum, uma pessoa sai derrotada, às vezes sai derrotada da arbitragem e sai inconformada com a decisão arbitral. E aí, então, vai tentar buscar a ação anulatória. O que a gente tem observado é que o Poder Judiciário tem dado respaldo, sim, né, aos tribunais arbitrais. Então, eles são muito rigorosos, eventualmente, nessas ações anulatórias, na interpretação dessas ações anulatórias, para preservar os tribunais arbitrais. Então, esse era um agravo, até ia trazer, mas a ideia a pessoa agravou, porque não concordava com a decisão do magistrado de primeiro grau, que não havia impedido, né, a continuidade da execução da sentença arbitral. Ele queria brecar tudo. Né? Então, a justiça falou, não, pô, não é isso, não há nulidade, está tudo correto, e o acórdão negou o provimento a esse agravo. Bom, uma outra diferença. Então, uma primeira diferença é essa. Né? Onde propomos? Onde nós vamos ajuizar? Primeiro grau, primeira instância, é onde nós vamos propor, eventualmente, essa ação anulatória. Uma outra grande diferença que nós vamos encontrar é no prazo. O prazo da ação rescisória é um prazo longo, que até causa estranheza, às vezes, né, para pessoas de outros países. Né? Recentemente, nós tivemos a visita de um professor alemão aqui, e ele, quando eu falei de ação rescisória no prazo de 2 anos, ele... Como? Não entendi. Porque 2 anos. É muito tempo. Né? É muito tempo. Né? A nossa vida mudou. A dinâmica da nossa vida em sociedade, as relações, né, têm que ser mais rápidas, as decisões têm que ser mais rápidas, todos nós somos ansiosos. Então, né, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Né? Então, o prazo para ação rescisória, né, é 2 anos. Decadencial. 2 anos. Havia, claro, uma proposta para reduzir no CPC de 2015, mas não passou. Eles queriam reduzir para 1 ano. Tá? A rescisória no Brasil já teve períodos que era 5 anos. Né? Se a gente pegar o CPC de 39, a rescisória eram 5 anos para você propor uma ação rescisória. Depois reduziram para 2, né? Me ficou 2. Eu até achava que em 2015 iriam reduzir para 1 ano, mas não conseguiram. Ficou 2 anos, de acordo com o CPC de 73. E a ação anulatória, qual o prazo aí que nós vamos encontrar? 90 dias. Tá? Então, nós temos um prazo bem exíguo para a propositura e ajuizamento dessa ação anulatória de sentença arbitral. 90 dias, também prazo decadencial. Como é que eu conto? Eu conto da notificação da sentença arbitral, quando o tribunal notifica as partes da sentença arbitral, ou, eventualmente, se há um pedido de esclarecimento, também, né, depois de resolvido o pedido de esclarecimento, né, notificado as partes, passa a fluir o prazo decadencial de 90 dias. Se não for ajuizado, ocorre aquilo que no processo civil, até esse dia estava estudando, fiquei sabendo que essa é uma expressão vinda do processo penal, que haveria aí a chamada coisa julgada soberana. Não é? Então, daí opera aqueles efeitos mágicos da coisa julgada, né? Transforma o quadrado em redondo, o redondo em quadrado, em nigres em albis, né? Aquelas coisas que a gente vê lá desde a Roma antiga, né? Aquelas ideias, né, da coisa julgada. Tá certo? Então, nós vamos encontrar né, algumas semelhanças. Quem vai fazer o estudo dessa matéria vai verificar, né, algumas semelhanças e algumas diferenças. Por exemplo, na ação anulatória, não há previsão para aquele depósito inaugural, inicial da ação rescisória. Aqueles 5%, não preciso. É uma diferença, certo? Não há também, perante o Poder Judiciário, portanto, na ação anulatória, o chamado juízo rescisório. Para quem ainda não aprendeu, eventualmente, ou quem está começando, ou, né, que não alcançou essa matéria aqui na faculdade, na ação rescisória, nós temos 2 juízos.
o juízo rescindendo e o juízo rescisório. No juízo rescindendo, o que eu faço? Eu quebro a coisa julgada, eu desconstituo, eu revogo a decisão. Então, o professor Yashio, que é um dos grandes especialistas do tema, ação rescisória, ele diz: revogar o que é? Tirar a voz. Então, vou nulificar aquele ato, eu quebro a coisa julgada, e em alguns casos, na ação rescisória, e saibam que a ação rescisória, segundo o professor Mitidiero, segundo o professor Marinoni, que publicaram até um livro recente agora também sobre o tema, eu recomendo a todos, muito bom, muito bom. É a mais generosa do mundo todo. Eles fizeram um estudo de direito comparado. A ação rescisória no Brasil é a mais generosa do mundo, ou seja, é a que tem mais hipótese de cabimento, né, de ação rescisória, é a brasileira. Né? E nós temos alguns casos em que, além do tribunal, né, quebrar o julgado, nulificar aquela decisão, ele parte para um novo julgamento. É o chamado juízo rescisório. Não ocorrerá na ação anulatória. Então, na ação anulatória, o Poder Judiciário brasileiro, quando faz essa censura ou um controle no que diz respeito à sentença arbitral, ele faz para nulificar apenas. Então, olha, é nula. Mas a decisão terá que voltar ao tribunal arbitral para que seja proferida a outra, tá bem? Então, não há um duplo juízo. Não haverá um juízo rescindendo e rescisório na ação anulatória de sentença arbitral. Apenas, né, o juízo rescindendo. Tá bem? Tem alguém controlando meu tempo aí? Não? Não? Já deu? Não? Bom, como eu organizei e tal, posso falar um pouquinho mais. Brincadeira, não, brincadeira. Eu já estou terminando, pessoal. Então, né, nós vamos encontrar essas diferenças, tá bem? Uma coisa que eu achei bastante interessante, e recomendo a todos, né, aqui os nossos alunos, Ronaldo, na faculdade, eles dispõem de algumas plataformas de pesquisa, né, que hoje são muito importantes. Eu sempre indico aos meus alunos fazer a pesquisa. RT Online, ProView, tem a Saraiva, e tem mais algumas outras plataformas, mas RT e a ProView são fantásticas. Né? Então, recomendo a quem quiser ler um pouco mais sobre o tema, o livro do professor Carrali, está disponível na nossa plataforma, o professor Francisco José Carrali, que é um dos grandes especialistas do tema, tá certo? Vou recomendar também o livro do nosso amigo, né, Olavo, que também é um dos nossos sócios, tá? Lei de arbitragem comentada artigo por artigo, da Juspódio. Inclusive, ele falou para fazer um sorteio ao final, tá? Né? Só que ele não mandou o livro ainda, ele vai mandar. Posso sortear o seu? Esse livro está emprestado aqui. Mas ele falou que vai mandar autografado, tá bem? Então tem essa vantagem. A gente vai fazer um sorteio, mas depois ele encaminha para vocês, tá bom? Eu cuido de cobrar e encaminhar para quem ganhar, tá bom? Para finalizar, só uma última observação que eu acho que é importante. Nesse trabalho do professor Carrali, ele cita um outro doutrinador, já falecido, saudoso, professor Donaldo Armelin. Ele cita um trabalho muito interessante do professor Donaldo Armelin, que ele coloca a possibilidade de uma ação declaratória de inexistência da sentença arbitral. Não é? Isso é um pouco, até mais caro. Aí nós teríamos que trabalhar com aqueles planos: existência, validade e eficácia. Então, para um vício assim, extremamente grave na sentença arbitral, ele, o professor Donaldo Armelin, né, citado pelo Carrali, sustenta a possibilidade de uma ação declaratória de inexistência. Né? Por exemplo, um vício, uma inexistência, né, da convenção arbitral. Realmente, um vício fosse muito grave, caberia essa ação declaratória de inexistência. Tal como ocorre, Júlia está aí, foi minha aluna, né? Nós escrevemos um vício lá sobre os vícios transrescisórios, né, da sentença judicial. Então, né, existe no processo civil também alguns vícios que você pode alegar depois do prazo de 2 anos, tá certo? Que são chamados vícios transrescisórios. São vícios muito graves, né, vícios de inexistência, como também no processo civil a gente tem lá a chamada querela nullitatis
insanáveis, né? Aquele vício muito grave, por exemplo, da citação, que macula todo o processo, e caberia uma ação declaratória, né? Então, achei bastante interessante, porque a declaratória, como todos sabem, a ação declaratória não está sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. Tá certo? Então, nós temos esse quadro, tá bem? Resumindo, a ação, não é? A declaratória, nós temos, né, aí a questão da ser imprescritível, a decadência, mas se não caracterizar, isso muito raramente vai caracterizar a ação de nulidade da sentença arbitral, vocês devem propor e ajuizar no prazo aí decadencial de 90 dias. Tá bem? Como eu falei, eu falo aqui, acho que todos também, a gente tem a preocupação de não alongar muito, mas fica aí a recomendação da leitura do trabalho do professor Carrali, e, né, também eu estou à disposição, eventualmente, ao final, para alguma pergunta, como acho que todos estarão, tá bem? Eu vou passar a palavra agora ao professor Rodrigo Pieroni, seguindo a nossa programação, que vai falar sobre arbitragem e a administração pública. Tema bastante atual, o professor Ronaldo destacou, que está, né, mexendo aí com a União, mexendo com a Fazenda do Estado, as fazendas de um modo geral. O professor Rodrigo vai fazer a sua apresentação.